Paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, glória a Deus. Vamos então para mais uma meditação, nossa leitura diária de hoje, terça-feira, compreendendo a nossa lição de número 3, falando sobre as abominações do templo. Então, a nossa leitura diária de hoje está no Salmo 106, livro dos Salmos, 106, nós vamos ler os versículos 19 e 20, que diz assim a palavra de Deus. Fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a uma imagem fundida, e converteram a sua glória na figura de um boi que come erva. Então, o culto do bezerro de ouro fazia parte desse pacote de abominações. Na verdade, esse texto é bem conhecido, né? Quando Deus, ao tirar o povo de Israel do Egito, e Moisés estando no Monte Sinai para receber a palavra, a lei, a legislação de Deus, o povo se rebelou e colocou Arão contra a parede, Arão acabou cedendo e eles fizeram ali uma abominação, um bezerro de ouro, e foi ali uma página muito triste. Se você quiser acompanhar melhor, é só você ir lá no livro do Êxodo, capítulo de número 32, que você vai entender mais essa abominação que fizeram o povo de Israel nas suas jornadas no deserto. Meus irmãos, hoje é o tópico de número 1, falando sobre a visão, lembrando que era a forma como Deus usava ali a vida do profeta Ezequiel, era através de visões. Então, diz assim, a segunda visão, tá? As visões do capítulo 1 ao 11 são partes de uma única unidade literária. O profeta recebeu essa visão 14 meses depois da primeira, a visão da carruagem da glória de Deus, no 5º ano do cativeiro de Joaquim. E o capítulo 8 introduz uma nova visão, no 6º ano, no 6º mês. Mas essa visão não foi dada da glória de Deus. O que Ezequiel viu foram as abominações praticadas no templo, o que justifica a razão da ira divina sobre os moradores de Jerusalém. Essa data é importante porque mostra que a cidade e o templo ainda não haviam sido destruídas. Essa visão é preterista porque se relaciona com os acontecimentos contemporâneos de Ezequiel, mas isso não exclui o futurismo, pois anuncia os eventos que estavam para acontecer. O que essa visão ela nos traz à tona, claramente, evidentemente? A onipresença de Deus. Que não adianta fugirmos do olhar de Deus, não adianta fugirmos da presença de Deus. Deus contempla tudo. A palavra do Senhor diz no livro de Provérbios que os olhos do Senhor estão sobre a terra, contemplando todas as coisas. Então, o Senhor mostra ali em visão, né, que o povo simplesmente perdeu o temor, né? Eles simplesmente desobedeceram e se rebelaram contra o primeiro grande mandamento do Senhor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Então, qualquer prática idólatra é uma abominação diante do Deus único e verdadeiro. As visões das abominações do templo. A visão do capítulo 8 destoa das demais visões do próprio Ezequiel e demais profetas do Antigo Testamento. Ele foi levantado pelo Espírito Santo entre o céu e a terra e levado a Jerusalém numa visão. As visões de Deus mostram que os fatos que estão acontecendo no ato da revelação e que ainda vão acontecer a curto, médio ou longo prazo, e até mesmo no contexto escatológico. Daniel teve visões de coisas futuras, e da mesma forma o apóstolo João, cujas visões são fatos passados, presentes e futuros. Escreves essas coisas que tem visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. Porque, na verdade, essa também é a tônica da profecia. A profecia ela é atemporânea, ou seja, existem profecias que já aconteceram, outras que estão acontecendo e outras que ainda aguardam o seu cumprimento. Nós temos que ter muito discernimento para nós entendermos. No caso aqui de Ezequiel capítulo 8, a profecia, a visão, né, deixa bem claro de coisas ali que estavam acontecendo, mas o autor aqui aplica e fala que não exclui também a questão futurista, né? Porque tanto Daniel como também o apóstolo João na ilha de Patmos teve visões das coisas que ainda irão acontecer. Como entender as visões de Deus? Ezequiel foi transportado em espírito da Babilônia para o templo de Jerusalém, mas há quem afirme ter sido em corpo ou incorpóreo. Era uma visão em tempo real, mas não foi física. E isto fica claro porque o profeta diz: me trouxe a Jerusalém em visões de Deus. E depois ele retorna a Caldeia.
Essa é a mesma experiência do apóstolo João em Apocalipse. Deus introduziu o profeta no interior do templo e lhe mostra 4 dos oficiais da casa de Deus e algumas mulheres praticando o mais baixo grau de idolatria, razão pela qual a sua destruição se torna inevitável. Meus irmãos, isso acontece. Várias pessoas já tiveram também experiências parecidas, né? Elas são transportadas a determinado lugar e parece que ela está verdadeiramente presenciando aquilo ali, como de fato está, mas é algo sobrenatural porque foi transportado em visão. Tá? Deus te usando de maneira poderosa, te mostrando algo ali, entendeu? Em tempo real, que está acontecendo no exato momento, como se você estivesse verdadeiramente ali presenciando corporalmente, mas na verdade é em visão, tá? O poder do Espírito Santo que faz tais coisas e revela o oculto e o escondido que o homem acha que pode esconder de Deus. Amém? Deus abençoe sua vida e a sua família. E amanhã, né, nós retornaremos com o tópico de número 2, falando sobre as abominações. Que abominações eram essas? Vamos entender